Um dos temas que é mais utilizado em ficção científica atualmente é o transhumanismo, né? O transhumanismo está cada vez mais presente, não apenas como um tema filosófico importante. Agora você veja, na USP nós temos uma dissertação de mestrado sobre transhumanismo, que é do João Lourenço, e agora vamos ter uma tese de doutorado que, se tudo correr bem, vai ser a minha. Mas no terreno da ficção científica, a ideia da fusão homem-máquina, a ideia da inteligência artificial, da transcendência da matéria rumo a uma inteligência artificial superior é um tema que é recorrente na ficção científica. Só para o público entender, ficar um pouquinho mais claro, talvez. Definição de transhumanismo e já os seus ensejos atualmente, quais são? Existem interpretações diferentes, mas o que é o transhumanismo? Ele nasce nos anos 40, o termo é cunhado por um cara chamado Julian Huxley. O que o Huxley propõe? O transhumanismo ele é a ideia de que o ser humano ele tem o direito, mais do que o direito, ele tem a possibilidade, portanto, um dever, de utilizar as tecnologias para ir além de suas limitações físicas. Isso implica, por exemplo, ideias como ampliação da inteligência, utilização da medicina e da tecnologia para a extensão indefinida da vida, e não apenas para você poder ultrapassar determinadas doenças, mas como para você se tornar, por exemplo, mais forte do que o normal. Então, transhumanismo não é simplesmente essa integração cada vez mais orgânica entre homem e máquina, mas pode também estar relacionado a toda a questão da programação genética também, da revolução da engenharia genética. Sim, exatamente. Agora, a grande discrepância é que assim, existem algumas pessoas que argumentam que transhumanistas já somos todos nós, que, por exemplo, eu tenho uma miopia acentuada no meu olho direito, então eu uso uma lente de contato só no olho direito, você usa óculos. Para essas pessoas, nós somos transhumanos porque nós utilizamos tecnologias que nos permitem sanar deficiências. Mas nós ainda somos humanos. Eu faço parte da outra corrente que diz, mas isso daí não é transhumanismo, isso é transbiologia. Ou seja, nós estamos utilizando instrumentos que permitem que a gente vá além das limitações biológicas. Mas nós ainda somos humanos, pensamos como humanos, sentimos como humanos. O fato de nós termos tecnologias mais avançadas não nos tornam transhumanos. Eu já faço parte dessa outra corrente. Diz assim, olha, para você se tornar transhumano, é mais ou menos o que acontece no filme do Johnny Depp, né? Ele, é uma transcendência dessas limitações humanas que são físicas, não são só físicas, elas são emocionais e mentais. E esse é um grande ponto, porque se você observa, digamos, a ideia de vida fora da Terra, né? Se existe uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, e eu acredito que exista, uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, provavelmente ela é transbiológica, dificilmente ela é apenas limitada à própria organicidade, quer dizer, ela tem uma tecnologia que permitiu que ela transcendesse as limitações biológicas. Nós estamos caminhando para essa fusão homem-máquina, para essa possibilidade de transcender limitações emocionais humanas, e por aí vai. Alexei, vamos falar do livro, vamos adentrar na sua obra de ficção aqui. Por que o nome, né, para o público, claro, por que o nome 18 de Escorpião? A 18ª estrela mais brilhante da constelação do Escorpião, cujo nome científico é HR 6060, nos anos 90, um astrônomo brasileiro chamado Gustavo Pôr de Mello, ele fez uma descoberta que é uma descoberta significativa. E é muito interessante que, no Brasil, muita gente não sabe disso. Quer dizer, o Gustavo ele descobriu que essa estrela ela é uma gêmea quase perfeita do Sol. Ela é muito parecida. Ela é tão parecida que se existisse uma entidade divina hiperpoderosa e ela trocasse os nossos sóis de luz, o nosso Sol com a 18ª mais brilhante da constelação do Escorpião, ninguém perceberia provavelmente a diferença, porque é tudo muito parecido. Então o que acontece? Essa estrela ela é mal visível a olho nu. Se você estiver, por exemplo, no campo, numa situação rural ou alguma coisa assim, e você olhar para o céu e você tiver uma visão muito boa, você vai conseguir ver uma estrela michuruca, pálida. Essa estrela é a 18ª mais brilhante da constelação do Escorpião. Quer dizer, o título do livro remete a uma estrela que é uma gêmea absoluta do Sol, que foi identificada pela primeira vez pelo astrônomo brasileiro Gustavo Pôr de Mello. Agora, por enquanto, a gente não sabe se ela tem planetas orbitando em torno. É muito provável que tenha. Porque até os anos 90 se acreditava no meio astronômico que estrelas com planetas em torno eram raras.
ou seja, o nosso Sol seria uma notável exceção. Hoje em dia sabe o contrário. Hoje em dia o que se sabe é que estrelas com planetas em torno, orbitando em torno, são extremamente comuns. Não, veja só, nos anos 90 nós descobrimos o nosso primeiro exoplaneta. O que é um exoplaneta? É um planeta que orbita uma estrela que não é o Sol, uma estrela de outro sistema solar. No iPhone existe um programa, um aplicativo chamado Exoplanet, para vocês sentirem o drama. O Exoplanet, ele avisa a gente quando um planeta novo é descoberto em torno de alguma estrela. O aviso vem na forma de um torpedo. O meu celular fica parecendo que eu namoro com alguma pessoa muito ciumenta. Porque o torpedo não para de chegar. Toda hora um planeta é descoberto. Então, atualmente, exoplanetas confirmados, 1819. Notem que nos anos 90, no final dos anos 90, nós tínhamos um. Esse exoplaneta que foi descoberto foi capa de revistas, foi capa de algumas das revistas mais importantes do Brasil. Quer dizer, descobriram um planeta fora do sistema solar. Hoje em dia isso não é mais nem notícia. Você veja, toda hora eu recebo algum tipo de aviso de que um exoplaneta está sendo descoberto e recebo por torpedo e não é mais notícia. Nossa. O último que foi notícia foi um exoplaneta que ele é muito parecido com a Terra. Ele está numa distância em relação ao Sol que permite água líquida, que é uma condição necessária, quer dizer, supostamente uma condição necessária para a existência de vida como a nossa. Quer dizer, como a nossa é necessária. A gente não sabe se existe se existe vida que não tem necessidade de água líquida. Mas quer dizer, é muito provável que quase toda estrela tenha planeta em órbita. A questão é, a nossa tecnologia atual não nos permite identificar planetas muito pequenos. É muito difícil. Até permite, mas é muito difícil. Então, os planetas que a gente descobre em torno de outras estrelas são planetas grandes, que a gente descobre por técnicas do tipo assim, o planeta eclipsou a estrela. Então, quando o astrônomo vê que uma determinada estrela ela está piscando num ritmo muito periódico, ele já sabe. Por que é um ritmo periódico? Porque tem um planeta passando ali. Mas a gente não tem... Então quer dizer que planetas com o tamanho da Terra é mais complicado mesmo de encontrar, é isso que você está querendo dizer? Não é que eles sejam menos prováveis. Eles provavelmente são extremamente comuns. O Carl Sagan, por exemplo, ele era partidário, eu também sou partidário dessa hipótese, que é da Terra vulgar. Porque antigamente a hipótese mais dominante era a hipótese da Terra rara. Ou seja, o nosso mundo, as condições de nosso mundo, o tipo de nosso mundo era considerado pela maioria dos astrônomos como sendo raríssimo. E Carl Sagan, na época, quer dizer, anos 80, ele batia o pé no contrário, ele dizia, pois eu aposto na hipótese da Terra vulgar, da Terra comum. O problema é que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar, para a gente conseguir encontrar uma Terra, um planeta parecido com o nosso, do mesmo tamanho, etc., é bem mais complicado. Hoje em dia é muito difícil você encontrar um astrônomo que ache, que defenda que o nosso mundo é raríssimo. É óbvio, quer dizer, óbvio não é porque ninguém descobriu, mas assim, é claro que existe vida fora da Terra. A questão é, que tipo de vida é essa? Porque a pergunta ainda não foi se existe vida inteligente. A questão é, existe vida fora da Terra? Mas é altamente provável que sim. O mais provável, contudo, é que o nosso tipo de vida pluricelular, não falo nem de vida inteligente, falo de vida pluricelular, seja rara. Ou seja, nós somos a exceção. É muito provável que exista vida bacteriológica espalhada pelo universo. O nosso universo é, como se diz em astrobiologia, que é um ramo da biologia, da astronomia que pesquisa a vida fora da Terra, o nosso universo é biofílico, ele é altamente favorável à vida. É muito provável que em nosso próprio sistema solar exista vida bacteriológica em outros sítios planetários. Por exemplo, Titã. Titã ou Europa. Europa é uma lua de Júpiter, que é muito conhecida no mundo da ficção científica por causa de 2001, Odisseia no Espaço, né? E 2010 também, a continuação de 2001. E Titã, que é uma lua de Saturno. Essa lua de Saturno, Titã,
ela é inclusive alvo de estudo de uma outra astrônoma brasileira que trabalha na NASA, que é a Rosali Lopes. Ela foi uma das responsáveis, por exemplo, pela identificação dos criovulcões de Titã, que são vulcões que vomitam gelo, né? Vomitam gelo. E é muito provável que nesses satélites de Júpiter e Saturno exista vida bacteriológica. Então, a gente já tem aí uma questão. Vida fora da Terra é praticamente... Eu não conheço ninguém, nenhum astrônomo, mas eu não conheço nenhum que diga, não, não existe. O que eles respondem é o que eu tenho que responder. Não sabemos ainda. Agora, quando você pergunta, o que você acredita? Claro que eu acredito que existe. Porque a vida ela não deve ser um fenômeno tão raro. A questão, aí entra outra questão. Vida inteligente provavelmente é um fenômeno mais raro. Aí, claro que você vai entrar em diversas especulações filosóficas. O que é inteligência? Serão os golfinhos mais inteligentes do que os humanos? Aí, no que diz respeito à vida inteligente, a coisa esbarra em uma série de problemas. Muitos problemas. Um deles, que é o maior, é a distância das coisas. A distância entre os sítios planetários, a distância entre os sistemas solares é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a estrela mais próxima da gente, cujo nome é Próxima Centauri, ela está, se muito não me engano, a 4 anos-luz daqui. O que significa que se tiver algum ser inteligente lá e eu enviar uma mensagem, a minha mensagem vai chegar lá daqui a 4 anos. Aí ele vai responder, vai voltar daqui a 4 anos, ou seja, é pouco tempo, 8 anos. Mas a gente teria muita sorte se tivesse alguém para ouvir a gente em Próxima Centauri. A HR 6060, 18 Escorpião, está a 45 anos-luz. 45 anos-luz, quer dizer, se eu mando uma mensagem para lá agora, a pessoa vai ouvir daqui a 45 anos. E aí ela vai responder, ou seja, daqui a 90 anos, a Terra vai obter uma resposta. Quem vai obter a resposta não sou eu, quer dizer, a astronomia ela é uma ciência que nos ensina a ser humildes, porque quem vai colher as glórias, muitas vezes, de um movimento, de uma atitude, não sou eu, vai ser a pessoa que hoje em dia e não vai ser nem o meu orientando, vai ser o orientando do meu orientando que vai receber os louros. As distâncias são muito grandes. Não conhecemos nenhum método que permita a transmissão de mensagens de uma maneira que seja mais rápida do que a luz. Se existe alguma tecnologia muito mais desenvolvida do que a nossa, capaz de fazer isso, ela ainda não se manifestou. E aí existem também outros problemas. Não são apenas relacionados com a distância. Existe também o problema de que muitas vezes pode ocorrer um desencontro de épocas. Por exemplo, há quanto tempo a nossa civilização tem a capacidade técnica de captar sinais do espaço? É praticamente desde o começo do século XX. Se alguma civilização ficou durante 3.000 anos enviando sinais na nossa direção e parou de transmitir por qualquer motivo no século XIX, seja porque cansou de transmitir e sem obter resposta, ou seja porque essa civilização se extinguiu, a gente não ouviu. E aí entram os outros problemas. Quer dizer, pode ser que tenha existido uma civilização altamente desenvolvida que se extinguiu e a gente não conseguiu entrar em contato com ela. A gente está mandando mensagens, pode ser que alguém nos ouça e quando responda, a gente nem exista mais. A existência humana ela é muito contingente. Quer dizer, o planeta Terra já passou por uma quantidade enorme de cataclismas. Nada impede que a gente passe por um cataclisma similar àquele que destruiu os dinossauros. Aí tá, a gente está mandando sinal. Aí alguém responde. Quando a resposta chega, aconteceu uma catástrofe. A nossa tecnologia foi pelas cucuias e a gente não tem mais a capacidade de ouvir aquela resposta. Quer dizer, podem ocorrer desencontros. E já colocaram algumas questões aqui. Alexandre Márcio, já pensou em inteligência não orgânica? É interessante ele perguntar isso, porque é uma outra possível resposta ao paradoxo de Fermi. O que diz o paradoxo de Fermi? Foi um físico chamado Enrico Fermi, que ele levanta a seguinte questão. Se existe vida, se o universo é tão abundante de vida inteligente, cadê todo mundo? A pergunta que ele faz é exatamente essa. Cadê essas pessoas? Uma das respostas para o paradoxo de Fermi, uma das possíveis respostas, que é muito interessante, que diz o seguinte: imagine uma raça mas tão desenvolvida que ela conseguiu criar um mundo virtual perfeito, em que ela existe nesse mundo virtual, em que ela transcendeu a biologia completamente, e que o resto do universo é desinteressante. Então, não é uma questão de que não existe, a questão é que eles não têm o menor interesse de fazer contato, porque o mundo não é
O mundo material não é interessante mais para eles. Eles estão numa dimensão virtual da existência. Aí a pergunta dele também tem um outro viés. Existiria a possibilidade de desenvolvimento de vida em moléculas que não fossem carboníferas, moléculas que não sejam de carbono? Exato, porque a nossa definição de orgânico é cadeia de carbono, né? Sim, por exemplo, a vida a partir do silício. Claro, Silício. é possível. Essa é a primeira pergunta que fazem no curso de astrobiologia, que é a pesquisa de vida fora da Terra. A resposta do Amâncio Fiassa, que foi meu orientador de astrobiologia, é ótima. Ele diz assim, sim, ninguém pode dizer que a vida tem que ser exatamente do jeito que a gente imagina aqui. Só que faz sentido que a gente procure vida do jeito que nós a conhecemos. Por isso que, no contexto da pesquisa de vida fora da Terra, os cientistas, não estou falando dos esoteristas, os cientistas, eles seguem um princípio fundamental que é follow the water. Procure a água, siga a água. Ou seja, o que é que os cientistas fazem? Eles procuram sítios planetários. Quando eu falo sítios planetários, é que envolve satélites naturais também. Sítios planetários que tenham água em estado líquido. Porque é muito provavelmente ali, naqueles lugares onde a água está em estado líquido, que você vai conseguir, talvez, encontrar vida como a nossa. Né? Talvez, veja, como a nossa que eu falo não é humana, nem um gato, nem um panda, mas que tem a mesma base de carbono, hidrogênio, enxofre, fósforo que a gente tem. O mais interessante no filme, o que eu achei mais interessante, é a ideia da existência de seres extradimensionais, parece que eles são pentadimensionais no filme, que não conseguem se comunicar com a gente direito, porque tudo na dimensão deles é muito diferente do nosso. Então, o máximo que eles conseguem é nos mandar alguns indícios. É como se eles fossem deuses. Mas eles são seres, assim, apenas mais evoluídos do que a gente, que vive numa dimensão muito mais expandida, e que eles não conseguem se comunicar com a gente. Então, eles ficam lançando migalhas para a gente tentar entender. Isso é muito interessante, porque é uma outra resposta do paradoxo de Fermi. E se existir uma raça tão inteligente que não nos reconhece, não percebeu que a gente existe? Seria a mesma coisa de, sei lá, eu não perceber que eu estou andando e tem um formigueiro do meu lado. Então existe também essa possibilidade, né, essa possível resposta do paradoxo de Fermi. Existem várias respostas do paradoxo de Fermi. Os planetas eles podem ser bióticos, nós só conhecemos um, é a Terra. Biótico significa que tem vida. Ele pode ser pré-biótico. Nós conhecemos vários. Por exemplo, Titã é considerado um sítio pré-biótico. Europa é considerado um sítio pré-biótico. Io, que é um outro satélite, é considerado um sítio pré-biótico. Quer dizer, o que é pré-biótico? É um lugar que é muito parecido com a Terra em suas origens. Ou seja, se as coisas forem favoráveis, ele vai se encaminhar para se tornar um lugar biótico. E existem os sítios pós-bióticos. Nós conhecemos um, que é Marte, que é um lugar onde muito provavelmente já houve vida e atualmente talvez não haja mais. Marte tem vários indícios de que houve vida, não digo vida inteligente, mas que houve vida. E a astroarqueologia, assim como a astropaleontologia, elas investigariam lugares pós-bióticos. Você pode chegar num planeta e descobrir que não tem vida inteligente ali, mas você descobrir rastros de que houve vida inteligente. Ou talvez não tão inteligente, porque se destruiu. Alex, a gente falou um pouco das escalas de tempo e espaço. Eu achei muito interessante a escala de espaço que você colocou, acho que no seu livro, eu devo ter lido em algum lugar, do tamanho da Via Láctea em comparação com, eu acho que com o tamanho do nosso planeta, né? Assim, fizeram uma analogia, os Estados Unidos e uma bola de tênis ou algo até menor. Eu brinco muito com a distância da gêmea do Sol, que é a 18 de Escorpião, ou HR 6060, para ser mais científico, com a do nosso Sol. Eu não estou lembrado exatamente de qual é a proporção, mas que se o nosso Sol fosse do tamanho de um átomo, e a gêmea fosse do tamanho de um átomo, e eu tivesse um átomo aqui em São Paulo, o outro átomo estaria, se eu não me engano, lá em cima na Paraíba. Quer dizer, as distâncias são imensas. Olha, é muito de longe. As pessoas elas costumam dizer o seguinte, eu adoraria ser um astronauta. Não, você não adoraria. Um astronauta que vai viajar para lugares muito distantes, a melhor coisa que ele pode fazer ou entrar em estase, quer dizer, ser congelado para ressuscitar,
no lugar onde ele tem que ir, ou então ele viver numa nave que seja praticamente o habitat dele, porque entre um planeta e outro, nada para se viver. Nada. Você não vai ficar vendo paisagens maravilhosas, as pessoas que têm aquela viagem de ficar vendo coisas magníficas. Não. É um grande vazio entre um lugar e outro. Claro, nosso sistema solar, para você chegar até Marte, por exemplo, você não vai ter um grande vazio, você vai poder ver muita coisa, mas é um tédio. É um tédio imenso. É muito espaço vazio. Muito. E o tempo também, a escala de tempo também é assustadora. Né? Então, quando você colocou desse desencontro no tempo, eu fico pensando das 5 grandes cataclismas que nós tivemos, geológicos, assim podemos até dizer, de idade geológica para a Terra, não é biológico, porque teve extinção de mais de 90% da vida, mas o maior deles foi há 250 milhões de anos. Esse que extinguiu com dinossauros foi há 65 milhões de anos. Então você tem assim, a vida quase toda devastada há 250 milhões de anos, e ela se reconstitui de outras formas, com outras espécies, mas numa biodiversidade tão grande quanto para ser devastada novamente 65 milhões de anos atrás. Então, assim, né? Olha, a regra da vida é extinção. Não sei qual, eu me lembro de uma palestra de biologia que assisti, que parece que 99% de todas as espécies que já existiram estão mortas. Exato, seja, eu confirmo. A biologia, ela a regra da vida, ela é a extinção. E nós somos muito enganados pelo nosso princípio antrópico, a gente tem por garantida a nossa existência. Mas não existe nada, a gente tem a fantasia da estabilidade. A minha impressão é de que na questão toda aí, por que não tivemos contato com alienígenas inteligentes, estamos isolados. É muito simples, dadas as escalas de tempo e espaço, estamos isolados, muito isolados, não somos nada. Na história da vida na Terra mesmo, nós também, em termos de escala de tempo, nós não somos absolutamente nada, nós somos uma raspinha, a raspadinha da tinta lá, a superfície minúscula da tinta, lá em cima da Torre Eiffel. Né? Agora, existe também uma outra resposta ao paradoxo de Fermi, que é interessante, que é a hipótese do zoológico. Né? A hipótese do zoológico diz o seguinte, porque aí entra a pergunta que fazem assim. A pergunta certa, quando a pessoa quer fazer, não é se eu acredito que existe vida fora da Terra. É óbvio que eu acredito que existe fora da Terra. Existe outra pergunta, existe vida inteligente fora da Terra? Acho que é muito provável. A pergunta, na verdade, que as pessoas querem fazer é: você acredita que eles nos visitam? A minha resposta, a única resposta que eu posso dizer é a seguinte: não, eu não acredito que nós sejamos visitados. Pelo menos não existem evidências de que isso aconteça. Eu não posso tomar relatos de pessoas como evidências. Agora, eu não me surpreenderia, apesar de eu não acreditar, eu não ficaria chocado se descobrisse que sim. Porque validaria a hipótese do zoológico. Qual é a hipótese do zoológico? Eles nos visitam e não falam com a gente porque não querem. Porque nós somos um zoológico. Ou porque nós somos um objeto de estudo. E faz parte da ética deles não interferir no objeto de estudo. Então, é possível isso? Possível é. Agora, nós temos evidências de que isso acontece? Evidências a gente não tem. O Stephen Hawking, ele dizia o seguinte: o problema não é enviar mensagens para o espaço. O problema é quem é que está escutando a gente. Então ele também falava de outra coisa. Como é que a gente tem certeza que nós vamos ser escutados por uma raça alienígena que seja... que não queira foder com a gente completamente? Né? Então é uma outra questão, quer dizer, é um tiro no escuro. O fato de nós estarmos entrando em contato com seres alienígenas não significa absolutamente que esses seres alienígenas vão ser éticos ou, digamos assim, que não vão tratar a gente como a gente provavelmente trataria os outros. Alex, eu aproveitando a hipótese do zoológico, mas eu lembrei de outra coisa, eu lembrei de Homens de Preto, que é aquela coisa de ter aqui, né? Você ter aqui os seres infiltrados, né, alienígenas. Essa hipótese dos infiltrados, bem, é a hipótese do zoológico, né? Eles estão entre nós, mas eles se disfarçam, etc. Por questões éticas, eles não se manifestam. Adriano, te agradeço muito pela oportunidade da entrevista, agradeço imensamente as pessoas que estavam assistindo a gente, tá? A participação. Foi um prazer conversar com vocês, e é isso, a gente segue em contato. Eu agradeço muito ter aceitado o convite, a leitura foi muito agradável, a leitura do livro. A melhor coisa é quando a gente escreve uma coisa para divertir as pessoas, e diverte, porque eu sempre digo isso, a intenção ao escrever um livro de ficção não é fazer um documentário,
É escrever alguma coisa que a pessoa se divirta. Então é isso. Muito obrigado a vocês, espectadores, e vamos seguindo. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima, gente. Até mais.